Olá, meus amigos, boa noite. Hoje é domingo, 24 de maio de 2020. Nós estamos no Centro Espírita Vinhas do Senhor, ao vivo pelo Facebook, para conversarmos um pouco sobre o tema Bem-aventurados os aflitos. Um tema que é trabalhado de uma forma muitíssimo carinhosa e atenciosa pelos Espíritos e também pelo codificador, no Evangelho segundo o Espiritismo. E hoje nós vamos trabalhar especificamente uma passagem, uma instrução dos Espíritos sobre bem e mal sofrer. Então essa mensagem, Bem-aventurados os aflitos, que Jesus nos fala lá em São Mateus, capítulo 5, versículos 5 a 10, ele diz: Bem-aventurados os que choram, pois que serão consolados. Bem-aventurados os famintos e sequiosos de justiça, pois serão saciados. Bem-aventurados os que sofrem perseguição da justiça, porque deles é o reino dos céus. E essa passagem maravilhosa, ela vem nos informar, compartilhar conosco o significado da dor. Jesus e os Espíritos, o Espiritismo, eles nunca falaram que o sofrimento, nunca pregaram que o sofrimento é uma coisa ruim. Na verdade, o sofrimento é uma ferramenta, a dor é uma ferramenta de modificação. E nós vemos no mundo de hoje, principalmente nesse momento que nós estamos vivendo, os números da infelicidade, um aumento de desemprego, os problemas econômicos diversos, as depressões, os suicídios, a perda do sentido da vida, porque as pessoas não entendem a finalidade das aflições. Então, esse momento de transição, desses abalos sociais, morais, que nos foram trazidos na atualidade, nós vemos pessoas apaziguando as suas dores por meio de fugas, não compreendendo a finalidade da dor. Fugas morais. Então, eu me vejo num problema físico, eu apelo ao alcoolismo. Eu me vejo num problema no trabalho, eu apelo à raiva, à revolta. Então, é assim que nós encontramos o mundo de hoje, um turbilhão de problemas, adicionado a uma ausência quase que total da espiritualidade, do autoconhecimento. Então, em meio a esse oceano de dor e de aflições, que nós apresentamos o ensino dos Espíritos sobre como bem sofrer, como aproveitar as oportunidades e os problemas que a vida nos traz, as circunstâncias complicadas em nossas atividades diárias, como transformar isso em um sentido evolutivo. É isso que a passagem Bem-aventurados os aflitos vem nos ensinar, por meio de Jesus e a explicação dos Espíritos. Então fica a pergunta: qual o propósito da dor? Por que a mensagem do Cristo no Evangelho também traz consolação? E por que Deus permite a dor na nossa existência? Eu tenho dois tipos de dores. Tenho aquelas aflições causadas por nós mesmos na atualidade, certo? E tenho aflições igualmente
que nos atingem por circunstâncias da vida, as quais têm a única finalidade de nos auxiliar no melhoramento interno de nossas virtudes. Algumas pessoas dizem assim: mas eu nada fiz para merecer essa prova, nada fiz para merecer esse sofrimento, essa dor. Então existe uma causa anterior nesse sofrimento. Uma causa que só pode ser explicada por meio do ensinamento da reencarnação, do entendimento dos ciclos encarnatórios e da justiça de Deus. Muitas vezes na vida, nós estamos num determinado caminho. E nós podemos escolher os caminhos mais curtos. Podemos escolher as estradas que estão em melhores condições. Mas por uma vontade própria, nós falamos assim: eu quero o caminho mais longo. Eu desejo uma estrada mais esburacada, mais complicada. Eu estava num posto de gasolina ali, e aí se aproximou um veículo. Eu falei assim: eu gostaria de ir para tal cidade, tal. Você saberia me dizer como é que eu chego lá? Eu falei: mas claro, sei sim, você pode virar em tal rua, seguir, você vai chegar no seu caminho, no seu destino. Aí eu perguntei, falei assim: mas você não tem telefone celular com GPS? Ele falou: não, tem. Eu falei: mas então por que me desculpe perguntar, mas por que o senhor não usou o GPS? É uma forma bem segura. Não, porque eu não acredito em GPS. Eu não acredito em aplicativo desse telefone celular aqui, que ele não me leva para os locais que eu quero. Então, muitas vezes na vida a gente tem as determinações corretas para o bem viver, mas ainda assim escolhemos nós mesmos as provas voluntariamente e acabamos em sofrimento. Então, eu tenho a finalidade da dor como uma só: desgastar a minha teimosia na vida. Retirar de mim as ilusões que tenho sobre o poder, a autoridade e os bens materiais. Nada que é meu. Está tudo emprestado. O poder, a autoridade, o dinheiro, tudo é passageiro. Mas essa compreensão, ela só existe a partir do momento em que passo a entender que existe uma multiplicidade de vidas e também das leis maiores que Deus nos estabeleceu. Essas aflições, esses problemas, abrem os potenciais divinos que temos dentro de nós para a felicidade verdadeira. Então, toda problemática das nossas vidas, porque quem de nós não pode dizer que já teve problemas, que já teve dúvidas? Quem de nós não pode dizer isso? Todos nós já tivemos dúvidas, problemas diversos, incertezas. E essas incertezas, esses problemas servem para poder trabalhar dentro de nós aquilo que muitas vezes nós não temos. Ou se temos, temos ele de uma forma incorreta. Eu gosto de uma teoria, tem uma teoria de um psicólogo, chama Teoria da Sincronicidade. Teoria de Carl Gustav Jung. Ela é muito bem trabalhada no livro do Haroldo Dutra Dias, A Bússola e o Leme. E não vou adentrar muito nos detalhes dela, mas, em suma, ela diz que todas as limitações que eu tenho em meu interior atraem circunstâncias naturais da vida para trabalhar essas ausências, essas limitações que eu tenho dentro de mim. Ela traz esses
essas ausências que tenho dentro de mim trazem problemas para a minha vida, para que eu possa trabalhar transformando esses defeitos, essas ausências em virtudes que poderão ser utilizadas para a minha felicidade. E os obstáculos, então, que nós encontramos no exterior, fora de nós, na vida, refletem as limitações presentes dentro de mim, demandando uma transformação que é muitíssimo pessoal, específica e, sobretudo, intransferível. Eu posso ter auxílio durante as aflições, eu posso e tenho acompanhamento diuturno dos espíritos bondosos nos meus problemas, principalmente pelo meu anjo da guarda. Mas só quem pode viver essas experiências conflituosas, dolorosas, sou eu. Porque isso serve como um trampolim para que eu possa me melhorar no meu dia a dia, ser mais solidário, ser mais compreensivo, fazer ao outro só o que eu gostaria que fizesse para mim. É isso que a vida nos traz. São essas circunstâncias problemáticas que a vida vem nos trazer para que nós possamos nos melhorar. E existem diversos tipos de dor na vida, diversas aflições. Nós temos a perda do trabalho, temos a perda da saúde, temos o fenecimento de um ente querido. E nós podemos pensar no quanto essas provas podem ser complicadas, podem ser tão mais desgastantes à psique das pessoas, quando elas não têm a compreensão sobre a multiplicidade das vidas e sobre a contribuição do Espiritismo na explicação do Evangelho do Cristo, a consolação. Porque a dor, ela não vai embora. A dor, ela é para todos nós que estamos em processo de evolução. Não há como me ausentar dela nesse mundo de provas e expiações. Neste momento em que estamos vivendo, não há como fugir eventualmente deste mar de problemas e de circunstâncias aflitivas que a vida nos traz. Mas o Espiritismo traz uma grande consolação sobre isso. O grande problema é que nós temos uma sociedade materialista. Hoje, inclusive, nossas formações educacionais são formações puramente tecnicistas. Não temos formações humanísticas. Até temos filosofia, relacionamento interpessoal, psicologia, dentro das matérias, mas isso não ensina às pessoas o que o ensino evangélico pode resolver, que é tratar o meu próximo como gostaria de ser que eu fosse tratado. Não ensina valores espirituais. Quem ensina isso são as famílias, as circunstâncias da vida. A família, quando pelo amor, as circunstâncias da vida, às vezes, pela aflição. E o materialismo, essa chaga da sociedade, de entender que nós somos apenas um corpo celular e que tudo termina com a morte, causa uma série de problemas nos relacionamentos, no dia a dia do trabalho, nas convicções próprias do ser humano, como o sentido da própria vida. Perde-se o sentido da vida. Então, o Espiritismo, ele retira o desespero, essa passagem que o Cristo nos traz, explicada pelos Espíritos,
retira o desespero da vida. Eu sei que os problemas virão. Eu sei que eles são uma ferramenta, um mecanismo de melhoramento interno dos meus instintos animalescos para as minhas virtudes, que poderão me alçar a mundos melhores. Mas pensemos em quem alimenta uma crença de que a vida termina no túmulo. Pensemos, por exemplo, numa mãe que, não acreditando na continuidade da vida eterna, na imortalidade da alma, perde um de seus filhos. É muito difícil perder um ser amado. Então, esses problemas todos têm uma única finalidade: coordenar, dirigir a evolução. Uma vida sem um significado, sem esse entendimento de que a alma é imortal, de que somos seres imortais, somos espíritos, faz com que a vida aqui na Terra perca o sentido. A vida fica sem significado. Então, se não existem várias vidas, então qual o sentido de eu ser bom? Qual o sentido de eu ser resignado? Qual a causa dessas aflições atuais? Então, é isso que a doutrina espírita vem nos explicar, nos consolando, dizendo, por meio do Cristo, de que todos aqueles que choram terão suas lágrimas consoladas. Quando nós entendemos o Espiritismo nesta ótica, nós sabemos que o universo trabalha em ciclos. Como fosse a vida é como fosse uma estação, uma grande estação de trem, em que pessoas vão e vêm, seres amados embarcam e desembarcam, nascem e morrem. Então é preciso criar uma resiliência de entendimento espiritual sobre essa problemática do ciclo da vida e do ciclo das aflições. Sabendo, sobretudo, que corações amados vão entrar nas nossas vidas e que vão sair também. De que nós podemos perder o trabalho, podemos ganhar dinheiro, mas às vezes também podemos perder. Então, tudo isso não retira a dor. Todo esse entendimento não retira a dor. Ela é apenas uma ferramenta de burilamento. Então, por que essa crença no futuro não retira a dor, então? Por que ela apenas consola? Por que a dor, o Espiritismo não faz a dor ir embora? A dor todos nós sentimos. Quando alguém desembarca do trem, das nossas vidas, num relacionamento, dói para as duas partes. Dói para quem vai, dói para quem fica. Eu quero contar uma história aqui que ela é relacionada por muitos oradores espíritas. Muitos oradores espíritas a usam como uma explicação do que é o prenúncio da dor. O que a dor prenuncia? Prenuncia evolução. É a história da lagosta e da sua casca. A lagosta ela é um ser do mar, de corpo praticamente gelatinoso, muito frágil, e para se proteger das intempéries naturais e dos predadores, ela cria essa concha, essa casca dela, para poder sobreviver no seu meio. E desse modo, ela vai vivendo a vida, vai levando a vida, se alimentando no dia a dia, só que ela vai crescendo. E chega um determinado momento que esse crescimento atinge os limites da casca que ela construiu para si. E atingindo esse limite, ela começa a sentir dor. Ela começa a sentir uma aflição, porque a casca está pequena e ela tem que sair.
ela sai da casca, retira-se dela, ejeta essa casca e constrói uma nova, de um tamanho adequado. Isso é a tradução de que ninguém se furta à lei do progresso. Ninguém pode afastar a marcha inexorável da evolução. E todos nós, assim como a lagosta, espíritos imortais, temos também que evoluir nos desvencilhando das velhas cascas, das velhas conchas que construímos para nós. E essa metáfora das conchas, das cascas, da lagosta, pode ser entendido como o trabalho, as convicções, às vezes também o ente querido, uma condição financeira ou social. Então é natural que nós encontremos dores durante a evolução enquanto retiramos as cascas da vida, porque mudar é incômodo. A mudança é sempre incômoda. É um desafio. E essas dores que essas lagostas sentem, que os espíritos sentem quando estão para modificar-se, são um prenúncio, uma anunciação, como fosse um aviso, um cartaz, dizendo assim: você vai evoluir, chegou a hora. Há uma história que eu gosto muito do livro O Céu e o Inferno. Está lá no capítulo, ele é dividido em duas partes. Ele é dividido numa primeira parte, que está relacionada à evolução histórico-religiosa do homem, é a primeira parte do livro. E numa segunda parte ele está relacionado aos relatos que os espíritos nos dão sobre como chegaram lá do outro lado. E essa última sessão da segunda parte do livro, chama-se Expiações Terrestres, tem a história do senhor Letil. É uma história muito bacana. Ele era um trabalhador de indústrias lá na França, no ano de 1863. E, estando em suas atividades comuns, passando próximo a uma caldeira de verniz, a caldeira de verniz vira em cima dele, acidentalmente. E ele passa, nós podemos imaginar, por dores e sofrimentos excruciantes, jamais vistos. Havia somente um serviçal junto com ele, viu a cena, leva o Letil até na casa dele, e lá durante 12 horas, ele passa por sofrimentos cruéis, os quais ele posteriormente relata no céu e o inferno. Enfim, ele morre, ele desencarna. No mesmo ano, de 1863, a Sociedade Parisiense Espírita faz a invocação dele, para saber como é que estava a situação daquele espírito, com uma finalidade única de instrução. E aí o Letil vai e se manifesta. Ele diz assim: olha, muito obrigado, primeiramente, por terem rezado e orado por mim. Isso aplanou bastante as minhas dores. Eu morri dessa forma por uma expiação. Esse mal, essa aflição veio a mim porque há 2 séculos atrás, lá por 1600, eu era um juízo inquisidor. Sentenciei à morte uma menina de 12 a 14 anos de idade por questões político-clericais. E, dando a ordem de execução, nem os carrascos quiseram executar a pobre menina. Peguei então a tocha, ela na fogueira, iria morrer queimada. Fui lá e coloquei fogo naquela fogueira lá. Então, o Espírito mostra uma atividade dele no passado, uma atividade da qual ele se envolveu, causando mal aos outros. E aí ele arremata dizendo: eu solicitei
após duríssimos sofrimentos da última reencarnação, no mundo espiritual, que pudesse retornar desta vez aqui na França, para adimplir, para pagar os meus débitos do passado, acelerando assim a minha evolução. Só que agora eu ainda tenho que me encontrar com ela ainda. Ela ainda tem que me perdoar. Então não basta simplesmente que ele houvesse de fazer, realizar o pagamento daquela dívida que ele tinha no passado. Aquela aflição de 12 horas do verniz que havia caído sobre ele, era uma causa anterior de outras vidas. Está lá no Céu e Inferno. Se quiser, pode ler. E há uma outra história também sobre as aflições, que gosto muito de usá-la para a exemplificação do que nós vivemos no dia a dia, sobretudo para que possamos entender como nós podemos nos fortalecer, principalmente a nossa confiança em Deus e em nós mesmos na atividade do dia a dia, para que possamos enfrentar as dores de uma forma mais inteligente, sabendo que as causas anteriores da vida trazem aflições atuais e que circunstâncias também virão para poder trabalhar os nossos problemas internos. A história de Paulo de Tarso e Barnabé. Paulo de Tarso, como muitos sabem, ele era um juiz do Sinédrio, perseguidor dos cristãos. Um belo dia ele indo para Damasco, ele cai do camelo, fica cego, Jesus aparece para ele e ele entra numa missão espiritual, difundir a doutrina evangélica aos gentios. Exercendo as atividades de tecelão, juntamente com Barnabé, eles se encontram num determinado local, próximo ao deserto, uma cidade longínqua. E lá acabam os recursos, os problemas da vida. Acaba o recurso material. Certo? E Barnabé desespera. Barnabé fala assim, meu Deus, não vai dar certo. Não vai dar. Paulo, o que nós vamos fazer? Nós vamos ter que parar essa atividade agora, não vai dar mais. Eu acho que nós não vamos conseguir completar a tarefa. Ele fica desesperado. Paulo, muito tranquilamente, vira para Barnabé e fala assim, fica calmo. Porque se Deus nos colocou nessa atividade, nesta missão, é porque Ele vai prover tudo. Ele vai prover o auxílio necessário, Ele vai prover todas as atividades que serão necessárias para a gente poder completar essa missão nossa. Barnabé continua desesperado. Chega um certo momento, após uma semana de sofrimentos e privações materiais, eles estão sem dinheiro, sem comida. Aproxima-se uma pessoa com mais recursos e compra os tapetes, as roupas que eles faziam, e eles têm uma possibilidade de continuar a sua atividade designada por Jesus. Então essa história ela é muito boa para exemplificar como os problemas da vida vêm. Algumas pessoas chegam a se perguntar e a dizer o seguinte assim, poxa, mas eu cumpro todas as, ou melhor, tento cumprir pelo menos a maioria das determinações que Jesus nos passou no Evangelho, das explicações dos Espíritos, e mesmo assim os problemas vêm na nossa vida. Então, como eu já disse, de forma reiterada, essas aflições, essas dores, elas têm uma finalidade única de dirigir, de coordenar, de comandar a nossa evolução espiritual. Então, quantos de nós, como Barnabé, se desesperam diante das provas? Quantos de nós não podemos dizer que já não sentimos dúvida diante das provações que a vida nos traz? Podemos dizer que praticamente todos nós. Serão pouquíssimos aqueles que
não enfrentaram algo dessa natureza. Então, para arrematar o tema bem-aventurados os aflitos, tem essa comunicação do espírito Lacordaire em Havre, 1863, dizendo o seguinte: bem-aventurados os aflitos pode se traduzir da seguinte forma: bem-aventurados os que têm a ocasião de provar a sua fé, sua firmeza, sua perseverança e sua submissão de sua vontade a Deus, porque terão centuplicada a alegria que lhes falta na terra, porque depois do labor virá o repouso. Comunicação de 1863, Lacordaire em Havre. Então, meus amigos, compreendendo que o Espiritismo traz essa consolação sobre as dores, que o Cristo Consolador nos trouxe essa mensagem, dizendo que as dores são necessárias para a evolução e são, sobretudo, uma ferramenta, um mecanismo que Deus se utiliza como um pai, instruindo seus filhos para o caminho das virtudes. É assim que devemos entender a passagem bem-aventurados os aflitos. E que possamos fazer como o profeta Isaías, no capítulo 6, versículo 8, dizendo: então ouvi a voz do Senhor dizendo: quem devo enviar? Quem irá por nós neste momento? E eu lhe respondi: eis-me aqui, Senhor, envia-me. Então, que nós possamos enfrentar as dores e as provações da vida com uma forma positiva, entendendo que são ferramentas para podermos nos melhorar, compreendendo que nós podemos reagir às intempéries do dia a dia de uma forma positiva, saindo dessas faixas negativas, às vezes, que a vida nos traz, de uma forma mais perfeita, com compreensões mais benéficas sobre a vida e, sobretudo, de nós mesmos. Gostaria de encerrar nesse momento e, para aqueles amigos que ainda não colocaram a água à frente aí de suas mesas, aí onde vocês estão nesse momento nas suas casas, possam colocar um pequeno copo d'água, um pouco de água, para que a gente possa fazer a fluidificação dela. Os espíritos assim encarregaram disso, de uma forma muito benéfica. Vamos fazer uma prece para a gente poder fechar e darmos uma boa noite a todos. Amado Mestre Jesus, agradecemos a Ti, Senhor, por essa oportunidade desta noite, de podermos reunidos em Teu nome, estudar essa doutrina maravilhosa sobre a consolação das dores. Pedimos a Ti, Senhor, que fluidifique as águas que estão à nossa frente neste momento, para que possamos receber as melhores energias, para poder realinhar os nossos centros de vitalidade e que possamos também, sob as Tuas mãos bondosas, continuar a enfrentar os problemas da vida com tranquilidade e na certeza de que tudo na vida acontece para que as coisas sejam melhores no futuro. Agradecendo o Teu amparo hoje e sempre, Mestre amado, pedimos permissão para encerrar a nossa palestra de hoje e que assim seja.